Lançamentos da Apple sem iPhone, Microsoft prestes a lançar novos Xbox no Brasil, LG Wing anunciado com sua tela giratória, Sony abandonando o Brasil, mas ainda garantindo o PlayStation 5. Isso tudo e muito mais você confere nesta super edição do Plantão TC. A Apple apresentou neste final de terceiro trimestre suas novidades que chegam ao mercado já nas próximas semanas. Não tivemos iPhone 12 ainda, provavelmente por causa dos problemas com a produção. Mas isso não quer dizer que faltaram anúncios para os fãs da maçã. Começando com os tablets, tivemos o lançamento dos novos iPad Air 4 e iPad 8. Enquanto o primeiro teve visual totalmente renovado para reduzir bordas, contando até mesmo com Touch ID lateral, o segundo traz o mesmo visual já visto nas gerações anteriores, com leitor de digitais no botão Home. O iPad Air também tem hardware muito mais potente, com o novo chip Apple A14, feito em 5 nanômetros, que nos dá um gostinho do poder de fogo que teremos nos novos iPhones. Seguindo para os relógios, foram apresentados o Watch Series 6 e o Watch SE. Sim, chegou a hora dos relógios ganharem uma versão baratinha. Enquanto o Série 6 chega com mudanças pontuais no design e muitas novidades sob o capô, incluindo o leitor de oxigenação sanguínea e tela melhor, o Watch SE busca ser a porta de entrada para o mundo dos relógios inteligentes da maçã, oferecendo o mesmo visual, mas com hardware da geração 5. Como forma de cortar custos, o SE não tem oxímetro ou mesmo ECG, mas conta com leitor de batimentos cardíacos, alerta de queda e sistema SOS. Todos os produtos anunciados já contam com preço para o Brasil, mesmo que ainda não seja possível saber quando eles estarão disponíveis para venda por aqui. Os tablets iPad 8 e iPad Air 4 partem de R$ 4.000 e R$ 7.000 respectivamente, enquanto os relógios Série 6 e SE serão vendidos com preços a partir de R$ 5.300 e R$ 3.800 respectivamente. Além dos produtos, a Apple apresentou também seu novo pacote de serviços Apple One, que inclui opções para quem quer ouvir músicas, assistir filmes e séries, jogos, armazenar seus arquivos na nuvem, ler notícias e até acompanhar atividades físicas. Tudo em uma única mensalidade. O pacote básico individual, que inclui o Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e iCloud com 50 GB de espaço, sai por R$ 26,50 no Brasil. Enquanto o pacote familiar, que permite uso por até 5 pessoas e sobe o armazenamento do iCloud para 200 GB, sai por R$ 37,90. Outra que teve muitas novidades publicadas na mídia esta semana foi a Microsoft, em especial sobre o Xbox. A primeira delas, já prevista, foi o lançamento oficial do xCloud, serviço de streaming de jogos para dispositivos móveis. Com ele, é possível aproveitar, já no lançamento, mais de 100 títulos do Game Pass, de forma remota, sem a necessidade de um console físico ligado em alguma ponta. Tudo funciona por computação em nuvem, só sendo necessário ter um controle certificado pela Microsoft, conectado por Bluetooth ou USB, já que não é possível usar botões virtuais durante a jogatina para todos os títulos. Por enquanto, apenas aparelhos Android são compatíveis, e o Brasil ainda não tem previsão para receber o serviço. Além do lançamento do xCloud, a Microsoft deixou escapar a possível data de lançamento dos novos Xbox Series X e S no Brasil. Segundo a página oficial, o modelo mais potente deve começar a ser vendido no dia 10 de novembro, sendo provável que a versão mais barata seja lançada na mesma data. Além dos consoles, a empresa deve lançar também no Brasil o plano Xbox All Access, onde o consumidor paga uma assinatura mensal por 2 anos para ter direito ao console e ao Game Pass Ultimate, onde tem acesso a centenas de jogos gratuitamente. Nos Estados Unidos, o plano que dá direito ao Série X custa $35 mensais, e quem quiser o Série S paga $25 por mês. Os preços no Brasil ainda não foram revelados. Calma, o Plantão Tudo Celular também vai falar sobre celular. A LG oficializou o Wing, seu mais novo smartphone conceitual que busca dar uma mexida no tão monótono mercado de celulares. Com design exótico e tela giratória, o aparelho promete ser uma ótima opção para multitarefas,
trazendo um mundo novo de possibilidades ao usar as duas telas ao mesmo tempo. O visual em T também permite o uso de uma nova função chamada de modo gimbal para gravação de vídeos, onde você segura o aparelho na vertical, mas vira as câmeras para a horizontal, simulando o uso de um estabilizador. Este modo permite acesso a funções de rastreamento de objetos e inclui comandos mais intuitivos para controlar sua filmagem, sendo uma opção interessante para produtores de vídeo. Falando um pouco sobre as especificações, o Wing traz hardware de intermediário premium, com plataforma Snapdragon 765, telas OLED e leitor de digitais sob a tela. Um ponto curioso, porém, está nas câmeras, sendo entregue um sensor frontal de 32 megapixels em um módulo pop-up e 3 sensores traseiros, onde temos uma câmera principal de 64 megapixels e duas com lentes grande-angulares de 12 e 13 megapixels, que contam com características diferentes para dar mais liberdade nas fotos e vídeos. O Wing ainda não tem data ou preço de lançamento, mas deve chegar ao mercado internacional ainda este ano. Não é novidade para ninguém que o mercado de fones de ouvido está inundado de cópias dos AirPods da Apple, que aproveitam o design desenvolvido pela empresa para atrair consumidores que não podem ou querem pagar a pequena fortuna pedida por eles. Isso acabou causando uma situação no mínimo inusitada nos Estados Unidos esta semana, onde a alfândega presente no aeroporto JFK confiscou uma carga com 2.000 fones OnePlus Buds, anunciando a vitória contra a pirataria em seu perfil oficial do Twitter. Claro que isso gerou uma infinidade de memes e piadas, com a própria divisão americana da OnePlus respondendo à publicação. Mas o órgão afirma que mantém sua posição, pois os fones violam patentes de design da Apple e por isso precisam passar por uma avaliação antes de serem liberados. Apple e OnePlus não se manifestaram sobre o ocorrido. Será que vem uma nova briga judicial dos Estados Unidos contra uma empresa chinesa por aí? Mudando completamente de assunto, tivemos um avanço histórico na medicina nesta semana. Após mais de 10 anos de estudos, cientistas na Austrália estão prestes a realizar o primeiro implante de olho biônico em humanos do mundo. O procedimento se baseará na introdução de um dispositivo no cérebro, que será capaz de restaurar a visão de pessoas com deficiência visual. O dispositivo, que recebeu o nome de Genaris, poderá auxiliar pacientes com nervos ópticos comprometidos, diagnóstico que impede que a retina transmita os sinais captados ao cérebro e, consequentemente, leve-o a quadros de cegueira. A tecnologia utiliza um capacete equipado com uma câmera que envia os dados para uma unidade de processamento que interpretará as informações obtidas e transmitirá a circuitos instalados no cérebro do paciente por uma conexão sem fio. Ainda com um longo caminho pela frente, os pesquisadores da Universidade de Monash esperam por um financiamento suplementar que permitirá a produção em larga escala dos dispositivos do projeto Genaris. Já falamos da Microsoft e seu Xbox, então nada melhor que fechar esta edição do Plantão TC falando da Sony. A empresa pegou todo mundo de surpresa ao anunciar em um comunicado às varejistas no Brasil que planeja encerrar suas atividades em nosso país em 2021 nas áreas de produtos de consumo, incluindo TV, áudio e câmeras. Tudo começa com o fechamento da fábrica em Manaus no final de março do próximo ano, interrompendo a venda direta dos produtos nos meses seguintes. Com isso, teremos apenas a venda feita por meio das varejistas que ainda possuírem algum estoque, enquanto eles durarem. A Sony Brasil afirma que demais negócios da empresa continuarão a funcionar no país, incluindo games, soluções profissionais, music e pictures. Com isso, o lançamento do recém-anunciado PlayStation 5 não será afetado, porém o console será vendido em lotes importados, o que deve aumentar seu preço final. E por falar em preço, a Sony finalmente realizou um evento dedicado ao console para compartilhar mais informações. Agora, finalmente sabemos os valores das duas variantes, a versão apenas digital e a que inclui leitor de mídia física.
Ao que parece, a estratégia agora é buscar ser mais agressiva para competir de igual contra a rival Microsoft. Será que os exclusivos do PS5 ainda serão suficientes para manter a sua base de usuários? O que você acha? E aí, quais novidades chamaram mais a sua atenção? Comenta aí abaixo. Lembrando também que no link que você encontra aí no mesmo campo está a pauta em texto com mais detalhes de tudo o que tratamos neste plantão e muito mais. É só acessar o tudocelular.com. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima!